Tudo bem, pessoal? Bem-vindo ao 3R Capacita. Nesse bloco 4, a gente vai ter um contato com alguns indicadores de duas áreas, saúde e educação, para verificar quando a gente quer medir a qualidade do gasto, que é o que vai vir em blocos mais à frente, como é que a gente pode, de alguma forma, perceber a qualidade do gasto? Ou seja, será que o que eu estou gastando, de fato, está resultando no resultado, está gerando o resultado esperado? Então, vamos lá. Então, nesse bloco aqui, que é o bloco 4, alinhamento da agenda estratégica como direcionador de recursos, resultados em setores estratégicos. Então, inicialmente, existe uma relação direta entre gastos e resultados. Quais os instrumentos intermediários para estreitar essa relação? Então, preste atenção no que eu vou te falar. É muito comum você ter uma solução simples para um problema complexo. E, normalmente, alguns gestores caem nessa tentação. É o chamado canto da sereia. Uma solução simples para um problema complexo. Ocorre que não existem soluções simples para problemas complexos. O que a gente tem é muito trabalho e resultado. O segredo é você verificar o que é que você pode fazer para o que você gasta, por exemplo, em saúde e educação, e gerar efetivamente os resultados que você quer. Que é, por exemplo, um dos exemplos, conseguir que o nível de aprovação, a taxa de aprovação das crianças ou das pessoas que passaram pela escola pública tenham sucesso no ingresso de uma faculdade pública. O aumento da expectativa de vida, redução da taxa de mortalidade, ou seja, o aumento da taxa de sobrevivência, ou seja, mais bebês conseguem sobreviver, ainda mais nos dias de hoje, que a gente fala muito sobre previdência pública e como é importante a gente ter novas pessoas entrando para contribuir com a previdência das gerações futuras. Então, qual o segredo? Como estreitar isso? Mas esse estreitar a gente vai deixar para um bloco mais à frente. Nesse bloco a gente vai ter um panorama geral dos principais gastos e alguns indicadores oficiais. Vamos lá. Então, inicialmente, a gente tem aqui a despesa total do governo federal, dados percentuais, 2012. Então, a despesa do governo federal ela corresponde a 37% do PIB, certo? No G20 chega a 40%, em economias avançadas chega a quase 45%, tá ok? No G7 chega a quase 50%, avançando. Então, aqui comparando com os BRICS, Rússia, Brasil, África do Sul, China, Índia, o Brasil está acima da média. E agora a gente vai falar sobre as despesas por função. A gente vai focar em duas principais despesas, saúde e educação. Então, vamos lá. Então, perfil de gasto público não financeiro no governo federal em 2014. Então, a gente tem Seguridade Social era o maior gasto, depois vem educação, depois vem as demais, Seguridade Social, educação vem em terceiro, saúde vem em quarto. Se tirar essas demais, seria Seguridade Social, educação e saúde, ou seja, Seguridade Social seria a maior despesa, seguido de, voltando para cá, seguido de educação, seguido de saúde. Então, educação está em segundo lugar, perde só para a Previdência, e em terceiro lugar está saúde. Ou seja, como Seguridade Social basicamente são o pagamento de benefícios, então não tem muito como medir resultado em cima de pagamento de benefício. Ou seja, o benefício está sendo bem recebido? Sim. É um exame de legalidade e conformidade. Então, por isso que a gente vai passar para o segundo nível, para o segundo e terceiro colocado, que seria educação e saúde, porque sim, uma educação eficiente, ela tem como ser medida em termos de resultado. Uma saúde eficiente, ela tem como ser medida em termos de resultado. Por exemplo, a aplicação de todas as vacinas, extinção de determinadas doenças tropicais, etc. Avançando. Dentro dos gastos da função saúde, comparando a educação e saúde, a gente tem aqui, em 2014, 17,8% com educação e 3,6% com saúde. Quando a gente compara a participação de cada esfera de governo, aqui a gente tem União, Estados, Distrito Federal e municípios, ou seja, a União entra com a maior fatia, quando fala de saúde, seguido dos municípios, seguido dos estados. Quando a gente vai para a função educação, o que é que acontece? A União entra com
21%, os estados e municípios entram com a fatia maior, 43%, e os municípios, 35%. Ou seja, a gente diz que a gestão de saúde e educação ela é tripartite, porque os três entes cooperam mutuamente com esses recursos. Obviamente que, por exemplo, na área de educação, a União normalmente fica com o ensino superior, os estados ficam com o ensino básico e o ensino médio, e os municípios pegam o ensino básico e a pré-escola, né? Geralmente fica assim. E aqui o crescimento dos gastos da União em educação. Então, a gente tem aqui ensino superior e profissional, houve uma crescente, comparando com as outras subfunções em educação. Quando a gente vai para os estados, a gente tem o ensino fundamental e médio e educação básica. Então, você vê que os estados tiveram uma crescente. E quando a gente vai para os municípios, que eu falo, o ensino educação infantil e ensino fundamental e educação básica. Por quê? Porque o ensino médio ele é próprio dos estados e a educação infantil é própria dos municípios. De todo modo, teve uma crescente aqui também nos municípios. Ou seja, em termos de proporção de gastos, certo, pessoal? Então, presta atenção. Em termos de proporção de gastos, houve uma crescente até 2014 de diversos gastos, tanto em educação quanto em saúde, nas três esferas de governo, principalmente a gente está falando agora de educação. Resta saber, será que os indicadores, devido a esse aumento, eles mostraram que, além de aumentar o gasto, isso gerou efetivamente resultados? É isso que a gente vai tentar mostrar aqui, como isso pode ser trabalhado. Então, quando a gente fala de educação em municípios, lembrando, preste atenção, quando todo indicador tem suas limitações. Esse indicador que eu vou mostrar agora, ele não é afetado pelos gastos dos estados, nem pelos gastos da União. Pode afetar, mas não é levado em consideração diretamente. É mais para o município. Então, esse indicador é para os municípios. Então, vamos lá. Desempenho dos municípios em educação. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, foi criado pelo Ministério da Educação em 2005 e considera tanto informações de desempenho em exames, quanto as de fluxo escolar. Ou seja, preste atenção nisso. Para medir a qualidade do gasto, foi verificado o desempenho escolar e o fluxo, certo? Dentro do período escolar. Então, vamos lá. Tendo como resultado a combinação de dois outros indicadores. Preste atenção. Pontuação média dos estudantes em exames padronizados ao final de determinada etapa da educação básica. 5º ano e 9º ano. Ou seja, ao final do 5º ano é feita uma prova, ao final do 9º ano é feita uma prova, uma avaliação. E é verificado o desempenho desses estudantes, para verificar se esses estudantes estão com a nota boa, desempenho. Ou seja, pode ser, aí é importante, que o município tenha aumentado os gastos, mas que esse resultado não seja alcançado. E aí cabe ao gestor se apropriar por que ocorreu esse problema. Porque esse gasto ele não está com qualidade se isso tiver ocorrido. É o que a gente chama de qualidade. Continuando, taxa média de aprovação dos estudantes da correspondente etapa de ensino. E como é que é feito esse indicador? O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no censo escolar, e médias de desempenho nas avaliações do INEP, por meio do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica para as unidades de federação e para o país, e a Prova Brasil para os municípios. Continuando, do total dos municípios do país, 5.490 tiveram avaliação oferida pelo IDEB, e desses, 34% apresentaram notas menores que 4. Na ponta oposta e da excelência, apenas 20% dos municípios apresentaram notas superiores a 5,3. Desses, 65% ficam no Sudeste, 23% no Sul, 9% no Centro-Oeste, 3% no Nordeste e 0,3% no Norte. Então, o que é que a gente consegue ver? Que quem está na camada superior com nota acima de 5,3, que é o parâmetro que foi usado nessa avaliação para mostrar quem são os melhores, você observou que na região Norte e Nordeste não está proporcional, ou seja, não está 20% em cada região. Você vê que tem uma concentração na região Sudeste. E aí você pode se perguntar, será, que é para reflexão, será que houve investimento maior no Sudeste ou houve investimento em todas as regiões, mas apenas o Sudeste
teve um desempenho na ponta superior, como foi mostrado, proporcionalmente maior que os outros. Isso é para reflexão, ou seja, pode-se verificar que caso o gasto tenha aumentado de forma proporcional, que a gente não está avaliando isso, porque apenas a região sudeste possui os melhores desempenhos quando se fala de DEB, certo? Tem um maior número de municípios acima de 5,3. E por que o norte e o nordeste estão lá mais aquém? Será que é só dinheiro ou será que também é gestão? São essas perguntas que, quando a gente quer medir orçamento por resultado, qualidade do gasto, a gente deve se perguntar, porque senão a gente cai no que eu chamo de canto da sereia. É só aumentar o gasto que vai dar certo. É só aumentar o dinheiro que vai dar certo. É só aumentar a contratação de professores que vai dar certo. É só construir uma nova escola que vai dar certo. Pode ser que dê certo, mas pode ser que não seja esse o problema. Pode ser que o problema seja outro, certo? Pode ser a questão dos livros, pode ser o local onde as aulas estão ocorrendo, qualidade da sala de aula, iluminação, pode ser merenda escolar, que uma criança com fome, que não tem recursos, não consegue assimilar o conhecimento corretamente. Ou seja, existem diversos outros fatores que não apenas a alocação de recursos. Vamos continuar. Vamos falar um pouquinho agora ainda, está aqui o mapa, né? Então, a gente vê que quem está acima de 5,3 até 7,5, há uma concentração excessiva aqui na região sudeste. Vamos falar agora de saúde. Então, saúde, foram escolhidas aqui algumas subfunções, atenção básica, assistência hospitalar e ambulatorial e as demais. E aí você está vendo aqui a união com a fatia boa na atenção básica e os municípios. Quando chega em assistência hospitalar e ambulatorial, está equidistante. E quando chega em demais áreas, também está equidistante. Desempenho dos municípios em saúde. O índice de desempenho do Sistema Único de Saúde foi criado em 2011, que avaliou entre 2008 e 2010 os diferentes níveis de atenção básica, especializada ambulatorial, hospitalar, de urgência e emergência. Verificando, o que é que foi verificado? Que é o que eu chamo aqui, ó. Toda vez que a gente trabalha com compara gasto com indicadores, você precisa saber qual é o indicador. E todo indicador ele tem limitações. Então, é importante que a gente entenda quais são os parâmetros desse indicador que tentam, de alguma forma, representar a realidade na área de saúde. Lembrando, não tem como esgotar nunca o assunto. Todo indicador possui limitações e aqui não vai ser diferente. Mas vamos prestar atenção quais são os parâmetros que esse indicador traz na área de saúde, que a gente possa usar como parâmetro para, caso a gente queira avaliar o nosso município ou o nosso estado, a gente possa usar como uma ideia, uma base. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, infraestrutura e os serviços ofertados têm a capacidade das melhores respostas aos problemas de saúde. Então, o índice avalia com pontuação de 0 a 10 municípios, regiões de estados e países com base em informações de acesso que mostra como está a oferta de ações e serviços de saúde e de efetividade que medem o desempenho do sistema, ou seja, o grau com que os serviços e ações de saúde estão atingindo os resultados esperados. Então, por exemplo, você verifica quantos médicos e quantas consultas em determinada área estão à disposição do cidadão. E você verifica se essas vagas estão sendo preenchidas, ocupadas, seria efetividade. Seria um dos parâmetros para fazer. E aí, esse IDSUS, ele mostra também o quê? Que você tem uma concentração boa onde? Na região sul e sudeste. E que você vê que nas outras regiões, por exemplo, a região norte, muito precário. Região nordeste, também precária, e região centro-oeste também precária. Ok, pessoal? Então, esse bloco foi para mostrar o seguinte, que as principais áreas do gasto que qualquer gestor deve se preocupar são Seguridade Social, geralmente Seguridade Social, a não ser que tenha regime próprio, fica a cargo da União, então não entra na bola da vez do Estado e município. E aí, na sequência, vem Educação e Saúde. São os dois maiores gastos, e são os gastos que possuem limite constitucional, por isso que eu trouxe esses. E que a gente viu que existe um indicador para medir o desempenho em educação, existe um indicador para medir o desempenho em saúde. E que esses indicadores usam parâmetros que, óbvio, o valor que você destina para essas áreas, de alguma forma, afetam esses parâmetros. No entanto, não existe garantia que aumentar o volume de recursos
esses parâmetros vão ter automaticamente a devida melhoria, porque existem fatores que não são capturados por esses parâmetros que afetam o resultado final. É isso que quem trabalha com orçamento por resultados tem que ter a mente aberta, tem que ter expertise e tem que ter reflexão para saber exatamente onde tem que mexer na gestão para você alcançar os resultados. E sabendo que esses indicadores é uma parametrização, é uma representação da realidade que por muitas vezes não captura todo o fenômeno social. Ok, pessoal? Esse era o meu recado e até o próximo bloco. Fiquem com Deus.